Olá, está começando o programa Com a Palavra, um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar possa apresentar suas ideias e ações. Nesta edição especial de final de ano, com a prestação de contas de 2019, eu recebo aqui no estúdio a vereadora Nina Souza, do PDT. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Túlio. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Bom demais estar aqui prestando contas à comunidade. Esse espaço é para isso. Vamos prestar contas ao natalense que nos acompanhou e quer saber o que é que a vereadora Nina Souza fez ao longo de 2019. Eu já começo aqui destacando uma lei de regularização urbanística. Foi uma lei de autoria do mandato da senhora, aprovada. Explica para a gente do que trata. Olha só, Túlio, eu termino 2019, antes de responder sua pergunta, extremamente feliz e agradecida, né? Um ano de muitas atividades, mais de 30 projetos de leis protocolados, mais de 400 requerimentos, inúmeras audiências públicas, perto da comunidade, reuniões, debates, enfim. A gente realmente termina aí o ano com a produtividade em alta e isso é muito bom, né? Afinal de contas, quando o cidadão vai às urnas eleger o seu representante, ele quer justamente um resultado. Essa lei da regularização urbanística, para quem está em casa entender, Natal tem hoje cerca de 100 mil imóveis sem regularização. O que é isso? A pessoa começa uma reforma, às vezes juntou o dinheiro só da reforma, não tem condições de contratar um engenheiro, um arquiteto, ou a pessoa vai construir. E muitas vezes também, aquela pessoa até que tem uma condição melhor, ela vai construir, mas os órgãos de controle demoram tanto a liberar as licenças, elas resolvem começar sem ter os documentos necessários. Obviamente que o governo, quando chega lá, a CEMUB vai e embarga a obra. Não é assim, você tem que ter um responsável técnico. E aquelas obras ficavam paradas, não ia para frente nem para trás. A pessoa não terminava o empreendimento, não terminava a reforma, não terminava a construção. E ali gerava um transtorno enorme para ela. E para o município também, que tinha essa série enorme de obras inacabadas em todo o seu solo. Então nós transformamos a legislação de modo que agora o cidadão reconhece que errou, vai pagar uma multa e terá um lapso temporal para concluir. Aí ele está conseguindo terminar a sua obra, ele consegue empreender, consegue alienar, às vezes, o imóvel, o empréstimo. E se adequa também com um técnico, tipo um engenheiro, junto ao CREA. Porque é o seguinte, se você não for permitido que você termine, você não tem como ir para frente nem para trás. A gente diz assim. Então você paga aquela multa, você consegue terminar e, obviamente, você coloca dentro do parâmetro. Isso está sendo um sucesso. Para você ter ideia, de junho de 2018 para agora, a CEMUB já arrecadou mais de 11 milhões de reais com essa lei de minha autoria. Só essa lei já justificaria o meu mandato, né? E os recursos dessa lei são todos empreendidos na área de saúde, educação, de mobilidade urbana, certo? De incentivo a práticas dentro da própria CEMUB, de preservação ambiental. Então, isso para mim já é um motivo de grande orgulho. Uma lei de 2018, mas que com frutos em 2019. E os frutos, na realidade, os frutos vão gerar por muitos anos. Por muitos anos. Agora eu gostaria de falar de um projeto que dominou a pauta do Legislativo durante um bom tempo. Foi um projeto bastante debatido na Câmara Municipal, que regulamenta a atividade de motoristas por aplicativo na cidade. A senhora enfrentou o debate e hoje essa atividade está regulamentada. Enfrento, não é? Sou defensora da tecnologia, sou defensora de quem quer trabalhar de forma lícita. Nós sabemos que o grande problema desse país é a falta de emprego. O Estado brasileiro não tem condições de empregar toda a sua população. Então, quem trabalha no Uber, na Pop e nos outros aplicativos são homens e mulheres que querem, de forma lícita, prover as suas famílias, botar o pão de cada dia na mesa da sua família. Então, claro que essas pessoas têm que ter alguém para defendê-las. Vim para a linha de frente. Hoje nós temos o orgulho de dizer, foram 13 meses de discussão. Natal hoje tem a melhor regulamentação do país inteiro. Isso é motivo de orgulho para a gente, né? E entendendo que hoje não tem coisa mais fantástica. Você está onde você estiver, pega ali o celular, chama um transporte por aplicativo, chega 3, 4, no máximo 6 minutos, você sabe qual é o valor, né? Isso é uma dinâmica muito forte. A tecnologia, ela está presente, é uma realidade. Nós temos que caminhar para frente, não dá mais para a gente não entender que há uma evolução. Há um novo momento. E esses motores por aplicativo significam isso. Então, essa regulamentação é muito importante, porque tem 2 eixos na regulamentação.
Tudo. Agora, deixa eu só, Pois não. licença, vereadora, fazer uma pergunta. No início, sobretudo, houve um descontentamento muito grande dos taxistas, porque são interesses conflitantes. Como é que esses interesses foram colocados na mesa e foi dialogado também junto aos taxistas com essa questão? Primeira coisa que a gente tem que colocar quando a gente se envolve numa discussão dessa é entender a legislação. A legislação dos taxistas é uma, certo? Eles são regidos pelo poder público, uma legislação de permissão que eles têm. Já os motoristas por aplicativo é uma lei de direito privado, com regras próprias. E assim, nós temos que entender que, primeiro, o céu nasceu para todos. Tá? Uma atividade, ela não prejudica a outra, porque o perfil do usuário ele é diferente. A pessoa que trafega no transporte por aplicativo, ela tem um perfil diferenciado de taxista. Por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que só querem andar de táxi, porque tem o carro lá todo pintado, tem uma identificação clara, né? E já é tradicional. Mas assim, hoje ninguém quer mais, com todo respeito, ir para esquinas, tá, dando grito. As pessoas pegam o celular lá e chamam. Agora, nesse ponto, os taxistas, eu acredito até que despertaram para essa necessidade de investir na tecnologia. Na realidade, foi a forma que foi conduzida, né? Hora nenhuma nós fizemos uma regulamentação para prejudicar o taxista. Ao contrário, nós, com o trabalho que Nina fez, Nina ajudou os taxistas, porque hoje os motoristas por aplicativo não podem mais trabalhar de forma clandestina. O que é isso? Você pegar, desligar o aplicativo e ficar chamando passageiro nas esquinas, chamando em rodoviária, chamando em hospitais, chamando em aeroporto. Não pode, isso é transporte irregular de passageiro. E com a regulamentação, isso também claro. Outra coisa, o nosso motorista por aplicativo, ele tem que se capacitar, ele tem que ter elementos básicos de conduta com o cliente. Outra coisa, nós vamos identificar sim os motoristas por aplicativo, com um dígitozinho identificador. Vai ter a carteira de motorista do aplicativo, ou seja, nós colocamos tudo isso dentro da regra, da mesma forma que os taxistas têm regra. Mas a forma aqui, às vezes, quando o debate acontece, se cria uma celeuma para dizer a vereadora Nina é contra taxista. Ao contrário, a vereadora Nina ajudou muitos taxistas na hora que ela regulamentou os motoristas por aplicativo. Cada um está no seu quadrado, cada um com sua legislação para obedecer e todo mundo trabalhando, porque é isso que a gente quer. Agora, claro, é preciso entender que hoje estamos num novo momento, é preciso se modernizar. Inclusive, vários motoristas de táxi hoje estão se modernizando. Estão criando aplicativos para táxi, buscando as suas melhorias. Claro, claro. Então é isso, a gente tem que caminhar para frente. Eu acredito que o aplicativo realmente assim, é uma praticidade e um caminho sem volta. Sem volta. A tecnologia é um caminho sem volta. E aí houve essa regulamentação. Sim. E Natal ganhou o natalense com esse serviço regulamentado. Porque a gente aí acabou essa sombra, né? Essa história de dizer assim, não vamos pegar e limitar. É absurdo, a gente não pode limitar. Nós temos que dar condição para quem quiser trabalhar. Livre iniciativa. Lógico, a Constituição ela fala de livre concorrência e livre iniciativa. E fala de dignidade da pessoa humana. Ou seja, dignidade da pessoa humana no momento que você está trabalhando, vou dizer de novo, para botar comida na boca dos seus filhos. Livre iniciativa, livre concorrência, cada um busca os elementos necessários para entrar no mercado de trabalho. Quem vai limitar simplesmente é a demanda. Ou seja, se eu tiver 10 mil motoristas por aplicativo e se eu não tiver o cliente, os 10 mil não vão trabalhar. Isso é uma lógica. Se eu tiver 3 mil e não tiver o cliente, também não vai trabalhar. Então, é essa dinâmica que muitas vezes as pessoas não entendem. Mas aí a gente segue firme em defesa dos motoristas por aplicativo, em defesa de quem realmente quer trabalhar e se manter de forma honesta nessa sociedade tão avassaladora, Túlio. Vamos tratar um pouquinho agora sobre o servidor público. O mandato da senhora tem uma atuação voltada para o servidor público, inclusive com a apresentação de uma lei que reduz a carga horária de servidores com filhos ou cônjuges, né, companheiros, que sejam portadores de necessidades especiais. Como é que está a regulamentação dessa lei por parte do município? Eu sou servidora pública há 28 anos, né? Eu acredito muito em serviço público de qualidade. O servidor público ele é patrimônio do município, é aquele servidor que vai ali, ao longo de uma trajetória se capacitando, dando o melhor de si, né? Muitas vezes passa muito mais tempo no trabalho do que até mesmo em casa. Muitas vezes não participa nem da educação dos seus filhos e a gente precisa estar sempre tutelando esses homens e mulheres, né? Então, dentro dessa lógica, a gente vem acompanhando aí
atividades na STTU, dos servidores da STTU, que tem várias demandas reprimidas. Nós estamos acompanhando também várias demandas dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias, por entender que é uma categoria muito importante para Natal. São 1.500 servidores da saúde que estão todos os dias nas casas e, sobretudo, nas casas daqueles que mais precisam, e esses profissionais precisam do aporte. E também entendendo que dentro desse conjunto todo de servidores, temos um grande problema. Muitos servidores têm filhos, tá? Ou parentes de primeiro grau que tenham deficiência. Demandam cuidado, demandam atenção. Só sabe a necessidade de cuidar da pessoa com deficiência quem tem a pessoa com deficiência. Então, muitas vezes, o salário que ganha não dá para colocar uma pessoa para cuidar. E mesmo se desse, o cuidado da mãe, cuidado do pai, cuidado da irmã, cuidado de um tio, é diferente. O cuidar de um familiar é diferente. Então, né, a pessoa que tem a deficiência, ela precisa desse aporte para fazer as necessidades básicas, para comer, para fazer as necessidades fisiológicas, para o caminhar, para o reaprender a andar, para o reaprender a falar, para várias atividades que são importantes demais, além desse cuidar do amar. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, transformar isso em legislação, de modo que o nosso servidor, ele tem a carga horária reduzida pela metade e sem perder nenhum real do seu salário. Isso já está em vigor, a Prefeitura já está aplicando sem nenhuma dificuldade. Vamos falar um pouco agora sobre a causa animal, uma das bandeiras do mandato da senhora. Que iniciativas a senhora apresentou em 2019 visando beneficiar, garantir direitos para essa causa animal? A minha luta grande com a Secretaria de Saúde é para implementar a nossa lei de registro animal. Eu não consigo entender nenhuma política pública sem que nós tenhamos o conhecimento da demanda. Quantos animais tem em Natal? Onde estão esses animais? Quais as regiões? Qual o perfil desses animais? Estão abandonados? Tem dono? Estão para adoção? Não se sabe isso. Então, se não se sabe, como é que construi uma política pública? A gente quer essa implementação. Quero também a implementação do Conselho Municipal em Defesa dos Animais, que nós também conseguimos aprovar. Nós temos que chamar a sociedade civil, os profissionais da área que entendem de política pública animal para discutir as políticas públicas. O governo não pode fazer isso sozinho, o governo tem que escutar a sociedade. E o governo ainda não chamou esse edital para se instaurar esse conselho. Mas o que é que o governo alega? Falta estrutura, falta pessoal para isso? Na realidade, está faltando priorizar. Está faltando priorizar porque muitas pessoas querem participar, todos querem contribuir. Né? A causa animal a cada dia ganha mais envergadura, mais pessoas estão indo para a linha de frente, isso é importante. Aprovamos também o projeto de banco de ração, que é para justamente organizar, a prefeitura ter, dentro do meio do centro de zoonoses, uma estrutura de receber doações para organizar e distribuir de forma equitativa para as instituições, associações, e também para os defensores da causa animal, alimentos, utensílios diversos. Então, assim, a gente busca fazer uma atividade que ela, de fato, ela mude a realidade da situação. Então, eu vejo hoje, se a prefeitura instaurar o registro, nós vamos conhecer a demanda. Se a prefeitura, o conselho, para ouvir quem entende, ouvir as sugestões, quem está no meio, vivendo o dia a dia da causa animal, e também instaurar o banco de rações, nós vamos ter um grande avanço na política em defesa dos animais aqui na... E um sério problema é a situação do animal de rua, o animal abandonado. Exatamente. Olha, nós temos um centro zoonótico que precisa ser reestruturado. Nós temos que ter veterinários ali de plantão, atendendo a comunidade. Nós temos que ter lá uma condição de informar a população quais são as prerrogativas para se cuidar dos animais. Nós temos que ter um ambiente propício a recolher esses animais de rua e lá dar, sim, um efetivo cuidado a esses animais. Nós temos que ter um programa permanente de castração. E aí eu falo muito que a gente precisa descentralizar atividades em clínicas. Várias clínicas de Natal em toda a região podem ser conveniadas, sim, com a prefeitura e nós temos um grande programa de castração animal. Muita coisa pode ser feita. Agora o governo precisa ter isso como uma das suas metas. Isso tem que estar em primeira pauta. Não ficar toda a vida se colocando o problema para debaixo do tapete. A Secretaria Municipal de Saúde tem uma demanda aí realmente muito grande nessa área, não muito diferente em relação às pessoas. Nós observamos constantemente pessoas procurando realizar exames e nem sempre há onde fazer, nem sempre tem como fazer logo, a fila
A fila não anda. E é grande. Deixa eu te falar tudo. E a fila é grande. Dentro dessa linha de defender tecnologia, eu tenho 2 projetos com relação a isso aí. Um chama-se Saúde Digital. Ou seja, você pegar toda a rede de saúde pública de Natal, você quer um exame, você quer uma consulta, você entra na internet, lá no site do município, procura a sua região e agenda. No dia do agendamento, você chega lá, mostra a prescrição, os seus documentos, o cartão SUS de Natal e realiza aquele procedimento. Isso aí é dar transparência na gestão, combater corrupção e trazer dignidade ao cidadão. Porque o cidadão não pode mais estar numa porta de posto de saúde de noite, muitas vezes até tendo que comprar ficha, para de manhã aventurar uma consulta. Isso é inconcebível, né? Então, mas infelizmente isso ainda acontece. Então, nós estamos na luta aí, a Secretaria de Saúde já está terminando o cabeamento, né, de internet, de fibra ótica, o que vai permitir internet em todas as unidades, e o próximo passo é instaurar o aplicativo. Que o importante, vereadora, seria que essa internet tivesse em todas as secretarias, por exemplo, nas escolas, na matrícula de início de ano também, né? Houvesse Exato, que já, essa tecnologia já é bem... Em várias repartições públicas... Olha, isso já é a realidade, para você ter ideia, quando a gente fala nessa questão do aplicativo para a saúde, você que está me assistindo e tem plano de saúde, pega aí seu telefone, você marca agora a agenda, a agenda de uma consulta e um exame. Eu quero isso para todos, a tecnologia ela está aí a serviço. E eu tenho certeza absoluta que a economia do governo vai ser muito grande, porque ele vai ter, de fato, condições de abarcar e saber o que efetivamente está sendo realizado. Outra preocupação nossa é o seguinte: você vai lá, Túlio, e faz o exame. Aliás, a consulta, você conseguiu fazer a consulta. Todo médico, certo? Para você fechar um diagnóstico, muitas vezes precisa de um exame. Aí o cidadão sai de lá, sai com a prescrição do exame na mão, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não consegue realizar uma tomografia, uma ressonância, uma densitometria óssea, às vezes não é uma mamografia. E aí, o diagnóstico não fecha. E as pessoas, às vezes, morrem nessa espera. Eu quero acabar com isso. Né? Nós criamos aí a Semana de Pactuação. O que é isso? A Prefeitura de Natal, pactuada com clínicas e hospitais particulares, certo? Vão desenvolver um grande mutirão. E todas as pessoas que tiveram a prescrição com mais de 90 dias, naquela semana e naquelas clínicas e hospitais que o governo determinar, vai lá e executa seu exame. Isso vai zerar as filas. Para os hospitais, muito bom, porque todo final de mês ele tem que pagar INSS. Então, o que ele executou, ele vai descontar. Tá? Mas bom mesmo é para o cidadão, que ele vai ter o resgate da sua dignidade. A nossa Constituição diz que é dever do Estado criar condições para dar saúde ao cidadão. E o primeiro fundamento constitucional que é tutelado é o direito à vida. Então, nós temos que construir políticas públicas que garantam que você viva, que todos nós possamos viver. É aquela fila que nós falávamos no início, que é grande, que as senhoras que não andam, com esse projeto aqui, ela poderia vai andar, sabe ser zerada. Ela vai andar, ela vai zerar, porque muita corrupção ela vai ser estancada. Quem está me assistindo sabe que muitas vezes, inclusive ano que vem, ano eleitoral, chega sempre alguém oferecendo para pagar um exame, que vai marcar ali no SUS, que vai marcar não sei aonde, é um furamento de fila grande, né, em troca de voto. Isso não pode. As coisas têm que ser transparentes, o serviço tem que ser para todos têm que acessar de forma clara, objetiva, né? E aí a gente vai combater desperdício também. Então, com organização, a gente consegue sim atender a população. Vamos falar um pouquinho agora sobre plano diretor. Pois não. Durante todo o ano de 2019, a Câmara debateu bastante essa temática, com realização de sessão popular, audiências públicas e, inclusive, um fórum de debates com 4 palestras proferidas pelo secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Tiago Mesquita. Como é que a senhora acompanhou toda essa discussão e qual a opinião da senhora sobre essa necessidade de revisão do plano? Eu venho acompanhando essa discussão desde o início. Acho que a matéria ela demorou muito para ver a pauta, né? A revisão para ter ocorrido com 10 anos, veio agora com 12, mas o governo, até que fim, resolveu botar como pauta e botou de forma bem responsável, né? Muitas audiências públicas, muitas reuniões, muitas oficinas, de modo, para você ter ideia, como foi um sucesso o trabalho que foi feito, foram encartadas mais de 2.000 sugestões ao texto, né? Eles estão finalizando todo esse procedimento de organização, passará nos conselhos e nós estaremos aqui certamente recebendo em fevereiro. Não vejo nenhum problema de votarmos essa matéria em 2020. E vou justificar para você que está me assistindo, inclusive para você também conversar com o seu vereador. A matéria chegando aqui em fevereiro, a princípio ela passará por 4 comissões.
Comissão de Justiça, Finanças, Planejamento e Pessoa com Deficiência. E cada comissão, ela deverá ficar no máximo 15 dias. Só que, paralelo a isso, todo mundo vai ter movimento, vai estar feitas audiências, reuniões diversas, enfim. Os 29 vereadores vão estar em integração com todos os segmentos. Além disso, a matéria para chegar aqui, ela está em um debate enorme, com várias contribuições. Então, nós também não podemos esquecer que essas contribuições, elas têm que estar como primeira pauta. A gente não pode, de maneira irresponsável, fazer alterações sem que tenhamos um embasamento muito forte. Haja vista que isso já foi tudo muito bem discutido. Claro que nós vamos exercer nossa prerrogativa, mas com transparência e responsabilidade. Então, se você levar aí na premissa do que eu falei, serão 2 meses. A gente pode pegar em março, abril, de modo que em maio já dá para vir para plenário, para discussão. Nós terminamos as atividades final de junho. Tá? Então dá para terminar o primeiro semestre com o plano diretor votado e nós temos a responsabilidade com o Natal. Nenhum vereador deve ir para pleito eleitoral sem que tenha dado a sua contribuição no plano diretor. Lembrando também que período eleitoral só começa a partir das convenções, que deverá ocorrer em agosto. Então, quem estiver fazendo campanha eleitoral antes desse período está cometendo um ilícito eleitoral. Tá? Então, eu tenho muita responsabilidade com isso. Eu acho que é inconcebível nós não votarmos. Tá? Eu acho que tem que votar sim. Se for preciso, varar a madrugada, sabe, sem nenhum problema. Mas eu, particularmente, a vereadora Nina, quero dar essa contribuição. Eu quero terminar o primeiro semestre de 2020 com essa revisão sendo liberada nessa Casa Legislativa. Segundo semestre, cada um vai para a sua campanha e aí o cidadão vai decidir. Tá certo. Vereadora, alguns técnicos que acompanham essa discussão dizem que é importante, claro, votar a revisão do plano diretor, mas sem esquecer da regulamentação das zonas de proteção ambiental, as conhecidas ZPAs. Atualmente, das 10, 5 são regulamentadas, 5 ainda dependem de regulamentação. A senhora acredita que é possível incluir nesse processo já essa regulamentação dessas zonas de proteção ambiental? Antes de falar das zonas de proteção, eu digo muito a você o seguinte, eu falo isso por onde eu passo e se fala em plano diretor. Nós podemos ter o melhor plano diretor do mundo, se nós não reestruturarmos as nossas secretarias, se nós não fomentarmos as atividades dentro delas, nada vai adiantar. A CEMUB, por exemplo, é uma secretaria que tem vários técnicos e técnicos muito competentes, só que eles estão assoberbados de serviço. É preciso alargar esse universo, é preciso implementar tecnologia, é preciso contratar mais engenheiros, mais arquitetos, mais fiscais, para que as coisas andem. Você dá entrada no documento lá, são 6 meses, 8 meses, isso não existe. Aí você faz um plano diretor, beleza, vamos construir, mas como? Chega na burocracia desenfreada, você não sabe para onde ir. Então é preciso também ter esse olhar. Com relação às EPAs, esse movimento já está acontecendo, tá? De modo que essa revisão, ela não vai se conflitar com essa regulamentação. A regulamentação ela é importante, vai ocorrer, mas dá para trabalhar tudo de forma paralela, na maneira que nós temos que dar para Natal a possibilidade de crescimento. A gente não está mais para continuar dessa forma, né? A gente precisa realmente sair dessa situação, dar condição para quem quer empreender, que o poder público ele tem vontade de investir em infraestrutura, mas está meio amordaçado, haja vista o contexto nacional, que não tem recurso. Então, precisa desse aporte da classe empresarial. Mas como é que o empresário vai investir em Natal se não tem segurança jurídica nenhuma? É muito complexo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a reabertura do Fórum Varela Barca. Fórum que fica na zona norte da cidade e que tinha sido fechado por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. A senhora intermediou algumas discussões, algumas conversas com o tribunal no sentido de reabrir o fórum pela importância que ele tem. Como foi esse trabalho de sensibilização junto aos gestores, né, do Tribunal de Justiça, aos desembargadores, no sentido de reabrir o fórum? Olha, assim que o desembargador João Rebouças assumiu a presidência, nós fomos procurá-lo, mostrando para ele a necessidade de reabertura daquele fórum. A Zona Norte de Natal hoje tem mais de 300 mil habitantes. Afora isso, você fica naquela região ali, sendo o limite com vários outros municípios. É uma população que precisa do aporte da justiça e agora, para isso, precisaria vir para Potilândia para acessar essa justiça. As pessoas têm medo, às vezes, até de procurar seus direitos. Imagine quando esse direito ele é dificultado. Você tem, para você ir para o Potilândia, o acesso é ruim. Tem o gasto com passagem, o gasto de uma alimentação.
se precisar levar uma testemunha também tem que arcar com as despesas, enfim. Então, nós conseguimos mostrar ao desembargador, o desembargador muito sensível, né, um homem realmente muito simples, entendeu, abriu-se logo um leque de discussão, de maneira que o fórum está reabrindo aí com o Sejusc, diminuindo esse caos que foi instaurado e, graças a Deus, a população voltando a ter esse atendimento. É assim que a gente precisa entender e encarar as situações. A gente não pode pegar um fórum daquela envergadura, fechar e ficarmos calados. A Zona Norte é muito importante para Natal e precisa, sim, daquele fórum reaberto. Ok, vereadora, vamos falar um pouco agora sobre o orçamento para 2020. A senhora apresentou várias emendas, assim como vários parlamentares, para o orçamento 2020. Sabemos que o orçamento é uma peça que trata de uma previsão, né? Previsão de receitas e despesas. Só que o que a prefeitura espera receber pode ser que não receba. Não se configure. Não se Mas confirme. É importante. Agora, claro que é uma peça fundamental, né? É fundamental, é muito importante e importante também que os vereadores façam, sim, o encargo de emenda. Afinal de contas, as emendas são provenientes das discussões que ele recebe, das demandas que ele recebe todo dia, nos bairros, nas reuniões, aqui na casa. E que precisa dar encaminhamento. Precisa dar encaminhamento. Minhas emendas aí, eu coloquei emendas para os agentes comunitários de saúde, para que a gente coloque, eles têm os tablets para justamente informatizar a atividade deles. Não dá mais para você estar com um papel anotando, tem que ser tudo realmente informatizado, com informações fidedignas, enfim. Coloquei emendas para dar condições aos servidores da STTU ter as suas progressões garantidas, não é, os seus direitos reconhecidos. Coloquei emenda para o São Vale, que eu venho uma luta aí desenfreada pela pavimentação e drenagem do São Vale. Coloquei emendas para pavimentação e drenagem também no Jardim Brasil, não é, em várias ruas da Zona Norte. Coloquei emendas também nesse sentido para o saúde digital, para pactuação, saúde do registro animal. Emenda por registro animal, ou seja, dentro desse arcabouço das minhas leis, eu coloco destinação de recursos para a gente poder, o governo ter condições de operacionalizá-la. Coloquei muita emenda também para a questão da reestruturação urbanística de Natal. Exemplo disso, nós queremos que a Felizardo Moura seja recapeada, queremos que seja colocada a sinalização horizontal, seja iluminada com LED, né? Aquela ponte, ela volte a ter vida, porque afinal de contas é a entrada da Zona Norte, mas também a chegada de Natal. Nós vamos fazer um grande painel ali pela Funcarte, né? Um painel artístico ali para dar vida ali no Mosquito. O campo do Mosquito também está, a reforma já está se concluindo, também fruto de emenda nossa. Enfim, são várias atividades que a gente está fazendo aí, tentando dar uma dinâmica diferente a Natal e contribuindo com o prefeito Álvaro Dias. Nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de saber da senhora. 2020, ano de eleições municipais. O Rio Grande do Norte é pioneiro com a participação da mulher na política. Nós sabemos que há na legislação uma previsão de que os partidos devem manter uma cota para as candidaturas femininas. A senhora acredita que a candidatura da mulher, essas candidaturas femininas, elas são efetivas ou somente para preencher essa cota? Olha, as coisas estão mudando. A princípio, elas eram para preencher cota, sim. Só que as mulheres estão conseguindo driblar isso aí, elas estão avançando. Dia a dia, várias instituições, elas estão levando à tona a necessidade das mulheres entrarem na política, dando essa condição, dando essa força, né? Motivando. E assim, a própria atuação. Nós temos aqui na casa, por exemplo, 6 mulheres. Os 6 mandatos são extremamente ativos, né? Todas as causas realmente de envergadura na sociedade tem uma mulher aqui envolvida, ou várias mulheres. E isso serve de incentivo para outras mulheres. E nós estamos sempre convocando. Eu digo muito o seguinte: mulher é aquela que primeiro acolhe, é a que primeiro abraça, é a que mais ouve, é aquela que a família está ali, tem um pouquinho para comer, deixa para comer por último, para sobrar para os outros. É a mulher que tem essa visão de águia, e essa visão ela precisa vir para a política, porque é na política que a gente vai discutir educação, saúde, meio ambiente, enfim, todas as outras estruturas. Ninguém vive sem política. Até aquela pessoa que tem mais condição, da mais pobre, depende da política. Quer um exemplo? Você é riquíssimo, mas você sofreu um acidente agora, aqui em Natal, você tem que vir para o Valfredo Gugel. Se for para outro lugar, é difícil você sobreviver, porque esse aporte inicial ele é dado lá. Então, se o Valfredo Gugel não tiver com a estrutura bacana para receber, você pode vir a óbito.
Né? Estou dando um exemplo, né? E todo mundo anda em rua, todo precisa de iluminação, enfim, precisa da política. Vereadora, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação da senhora aqui no programa Com a Palavra, em ter vindo, ter debatido todos os assuntos que nós temos aqui para esse debate e ter dado sua opinião. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer a você que está me assistindo que eu espero muito em Deus que você tenha um Natal de muita luz, de muita esperança, que tudo aquilo que você não realizou em 2019, 2020, você realize, que você, dentro do seu pouco, você transforme muito. Agradeça muito a Deus pela sua saúde, pela sua família e, com certeza, aquele desejo que está ali, guardado no seu peito, vai ser realizado. É força e foco. Que Deus abençoe a todos nós. Rapidinho, redes sociais da senhora para quem quiser entrar em contato. Nina Souza, vereadora. Pronto. Só isso. Só procurar lá nas isso. diversas redes sociais. Muito obrigado. Esta edição do programa Com a Palavra, a vereadora especial com Nina Souza, fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo Natalense e a cidade, você confere ao longo de nossa programação.